Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre governança de projetos, né? Então nós vamos começar falando sobre o PMBOK. O PMBOK ele foi desenvolvido pelo PMI, né? Uma grande instituição que desenvolve padrões para projetos, programas e portfólio. Lá na nossa aula, nós vamos ver a diferença entre projetos, programas e portfólio, né? Porque, na realidade, isso trata de componentes de como essa organização vai tratar seus projetos. Então, a gente vai poder ver que, na realidade, programas e projetos é um conjunto, programas e portfólios são um conjunto de projetos. Então, o portfólio ele pode ter programas e projetos, né? Pode ser composto de programas e projetos, normalmente ele é tratado no nível mais estratégico. E programas são conjuntos de projetos, projetos que tratam de um mesmo assunto. Bom, o PMI então desenvolveu uma série de padrões com o objetivo de auxiliar as organizações, de forma que elas possam ter o melhor controle das ações de projeto nas instituições. O projeto, segundo o PMI, ele é dividido em grupos de processo. E isso dá a possibilidade para que as organizações possam, então, né, ter um controle maior e detalhar melhor as ações que precisa fazer. Então, cada grupo de processo irá definir, então, né, qual o trabalho que deve ser realizado dentro desse grupo de processo, quais os resultados e as entregas que são esperados e quem deve estar envolvido, né? Por isso é que a organização consegue ter um controle maior. Porque está definido, então, o trabalho que vai ser feito, quais são os resultados esperados, as entregas, os produtos esperados dentro daquele grupo de processo e quem deve ser envolvido, deve estar envolvido e a responsabilidade de cada um. Então, vamos falar agora um pouquinho desses grupos de processo. Na realidade, são 5. Né? Então, nós temos um grupo de iniciação, temos um grupo de planejamento, um grupo de execução, um grupo de ações para o monitoramento e controle desses demais processos. Então, na realidade, a gente tem aí as responsabilidades, as ações de cada grupo de processo, né? Para que a gente possa perceber, então. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O grupo de processo de iniciação. A ideia aqui é a gente identificar, né, a necessidade de um problema. É onde a gente inicia todo o nosso processo, né, de projeto. Então, a gente vai entender que existe uma necessidade, um problema, né, alguma questão que a nossa parte interessada precisa, né, identifica, e aí a nossa equipe de projeto vai transformar essa necessidade, né, esse problema, num problema estruturado, porque vamos combinar que se eu estou tratando de projeto, eu vou ter que estruturar isso para que a gente possa dividir as ações. Então, eu vou ter um problema estruturado e vamos selecionar um gerente de projeto para que possa fazer todo esse relacionamento e a tratativa do nosso projeto. Então, a gente vai compreender o problema e iniciar. Então, a gente vai ver também que, nesse momento, a gente vai fazer a reunião de projeto, né, na fase de iniciação que ela acontece, e também é nessa fase que são definidas as justificativas, o objeto e o caso de negócio do meu projeto. Por que eu preciso de um caso de negócio? Porque as organizações, elas precisam priorizar os projetos. Toda organização tem uma lista de projetos. E como ela tem uma lista de projetos, e esses projetos, ele deve estar, né, em conformidade com o planejamento estratégico dessa organização. Dessa forma, a organização ela precisa, então, priorizar os projetos que serão autorizados a serem executados. E elas priorizam em função da questão financeira, da importância para o negócio, do retorno que essa organização vai ter com a elaboração desse projeto. Então, a gente precisa fazer um caso de negócio e isso tem que ser submetido à organização, para que ela possa, então, priorizar, e a gente também deve escrever a justificativa desse projeto, o objetivo desse projeto, para que essa organização possa, então, ter essa compreensão. Bom, a partir do momento que esse projeto, então, ele é autorizado, essa organização, ela vai passar, né, a equipe de projeto vai passar para uma segunda fase. Qual a próxima fase, conjunto de processos que a gente vai tratar? Do planejamento desse projeto. Então, na realidade, na fase de planejamento de projeto, a gente vai ver que existe uma necessidade da gente detalhar tudo aquilo que será realizado no nosso projeto.
Então, a gente vai definir as estratégias, a gente vai definir o cronograma do meu projeto, a interdependência das diferentes atividades que tem dentro desse cronograma, né? A alocação de recursos, dos recursos envolvidos. A gente vai ter que fazer uma análise de custo. Então, a gente vai ver que a gente vai, na fase de planejamento, determinar tudo aquilo que é necessário para que o nosso projeto possa acontecer, né? Bom, aí a gente entra na fase de execução. Na fase de execução, se eu passei pela fase de planejamento, se eu fiz, né? Se eu, na verdade, levantei custo, vi que o projeto é viável, se eu levantei todos os meus produtos, levantei requisitos, consegui estabelecer o tempo, o cronograma, vi que eu tenho recurso para executar, então, depois de tudo isso feito, eu posso entrar na fase de execução. Por quê? Porque eu vou executar tudo aquilo que eu planejei. Esse é o objetivo da fase de execução. Já que eu passei bastante tempo, investi tempo planejando, um bom planejamento de projeto faz com que o projeto flua com muito mais tranquilidade, faz com que ele tenha muito mais qualidade, faz com que o gerente de projeto, que é a pessoa principal nesse contexto do ponto de vista de gestão, de governança, já que é ele que vai dar o tom, já que é ele que vai monitorar, né, já que é ele que vai verificar os desvios, faz com que ele tenha um sucesso maior. Então, nessa fase, a gente vai colocar tudo aquilo que a gente pensou e planejou, a gente vai colocar em prática. E a partir daí, a gente entra num outro processo, né, que é o monitoramento e controle. Na verdade, a gente tem um processo de monitoramento e a gente tem um processo de controle, que ocorrem ao longo do tempo, ao longo de todo o meu projeto. Ele ocorre em paralelo ao meu projeto e paralelo a todas as demais atividades. Então, eu tenho que controlar e monitorar, primeiro eu tenho que monitorar e depois controlar, para quê? Eu não posso deixar que o meu projeto gaste mais do que foi planejado para ele. Eu não posso deixar que, de repente, falte recursos para o meu projeto. Eu não posso deixar que eu tenha recursos que trabalhem mais e recursos que não façam nada. Então, tem que ter todo um monitoramento e controle por parte desse gerente de projeto, de forma que a gente consiga ter sucesso na entrega do meu produto, que é isso que a gente quer, efetivamente, né? Então, o PMI, dentro do PMBOK, ele também descreve as áreas de conhecimento. E aí, nós temos 10 áreas de conhecimento importantes na versão 5, para que a gente possa estar trabalhando, né? O PMBOK atualmente ele está na versão 6, só que essas áreas, na verdade, essas áreas elas vão se melhorando a cada versão que passa, as pessoas vão vendo as necessidades e a cada nova versão ele implementa melhorias dentro dessas áreas de conhecimento. Então, nós temos 10 áreas atualmente, então a gente tem a área de integração, que é a área que vai integrar todas as demais áreas de conhecimento, a gente tem a área que trata de escopo, de cronograma, de custo, de qualidade, de recursos desse meu projeto, das comunicações entre todos os envolvidos no projeto, dos riscos do meu projeto, das aquisições, caso seja necessária, e das partes interessadas. Então, a gente vai ver, como eu falei, que a área de integração, o gerenciamento da integração de um projeto vai integrar todas essas demais áreas. A gente vai ter que trabalhar o escopo do meu projeto, porque um escopo bem definido faz com que o gerente de projeto conheça os limites do seu trabalho, né? Os limites do seu projeto, até onde ele pode desenvolver coisas ou não. Então, a gente vai garantir dentro do gerenciamento do escopo de um projeto que somente as atividades necessárias para a conclusão daquele projeto, de uma maneira bem sucedida e que foi levantado lá em requisitos, seja feita. Eu não preciso fazer uma atividade a mais, não devo fazer outras atividades. Por quê? Outras atividades significam mais recursos, mais tempo e mais gente. Então, eu tenho que gerenciar todo o meu cronograma. Por quê? Porque eu preciso, né, que o meu projeto termine no tempo que eu determinei para todos esses usuários, para os meus stakeholders, para a parte envolvida nesse meu projeto. Eu preciso gerenciar o custo. Eu tenho que gerenciar aquele custo que eu levantei, se ele é suficiente, né, e se eu vou terminar o meu projeto dentro do orçamento aprovado por essa organização. Eu tenho que gerenciar a qualidade do meu projeto. Por quê? Eu tenho que assegurar que o meu projeto satisfaça as necessidades do meu cliente durante todo o ciclo e tempo de vida do meu projeto. Eu tenho que
gerenciar os recursos. Eu tenho que identificar todos os recursos necessários para a execução do meu projeto e que eu planejei e ver se o que eu planejei está correto, se é realmente dessa forma que está acontecendo. Eu preciso ter uma conclusão bem-sucedida do meu projeto. Eu tenho que gerenciar a comunicação entre todos os envolvidos no meu projeto. Né? E veja, todas essas áreas de conhecimento que a gente está falando, elas devem ocorrer em todos aqueles grupos de processos que a gente falou, né? Tratar do gerenciamento dos riscos, né? Dos riscos de projeto. E caso eu tenha alguma aquisição, eu preciso adquirir, eu preciso tratar desse processo de aquisição para o meu projeto. Bom, o PMBOK também, ele incluiu, né, a parte de gerenciamento das partes interessadas. Essa área de conhecimento, ela engloba todos os processos requeridos para garantir que as partes interessadas realmente elas sejam identificadas, avaliadas e estrategicamente gerenciadas. Por quê? Todos os envolvidos no meu projeto, né, que de alguma forma vão usufruir dos produtos do meu projeto, são partes interessadas no meu projeto. Então, o gerente de projeto ele tem que ter uma preocupação em comunicar todas as partes interessadas e ter uma percepção se realmente a gente está identificando e atingindo todas elas. Por isso que essa área de conhecimento é tão importante quanto todas as outras. Porque o que se quer no final, o que o PMBOK traz para a gente é um projeto bem sucedido, feito no tempo, feito conforme planejado, com qualidade e que atenda todos os requisitos levantados. Essa é a finalidade do PMBOK, esse é o objetivo do PMI. Muito obrigada, então, e até o nosso próximo encontro.